Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um ciclo de aulas projetado pela GMP Academy para os farmacêuticos, responsáveis técnicos e gestores de logística. Durante algum tempo, em nossas mentorias, serviços de consultoria e auditoria, identificamos uma série de requisitos que muitas vezes são difíceis de serem implementados pelos distribuidores, fabricantes, importadores, armazenadores e operadores logísticos para medicamentos, produtos para a saúde e para diagnóstico in vitro. Preparamos uma série de 3 aulas, a primeira focada na gestão de risco no processo de inspeção de recebimento. A segunda nós vamos falar sobre todo o processo de simulação de recolhimento exigido pela RDC 430. E na terceira aula nós vamos falar sobre a gestão do processo de devolução de produtos. Eu me chamo César Fonseca, sou o diretor técnico da GMP Academy e estarei com vocês nessas próximas 3 aulas. Nessa nossa primeira aula, nós vamos falar um pouco sobre o gerenciamento de risco no processo de inspeção de recebimento, visto que, durante algumas auditorias nossas, nós temos percebido uma fragilidade desse requisito, principalmente nos distribuidores de medicamentos e distribuidores de produtos para a saúde. Em função da estrutura organizacional dos distribuidores, a área de gestão da qualidade não é uma área com um time completo. Normalmente, essas atribuições ficam todas sob a responsabilidade do responsável técnico, que não possui, como na indústria, uma área de controle da qualidade formal. Dessa forma, a indústria trabalha com o controle da qualidade na inspeção de recebimento, inspeção no processo, inspeção final, e os nossos distribuidores de produtos para a saúde e de produtos médicos e medicamentos não têm essa estrutura formal. Inclusive, nas indústrias, nós temos, em alguns casos, laboratórios de ensaios, laboratórios de testes. Pensando nesse problema e analisando os resultados de auditorias e os resultados das nossas mentorias, nós preparamos uma visão prática do processo de inspeção de recebimento, onde a gente vai demonstrar para vocês os diversos pontos que são imprescindíveis serem considerados nesse processo. O primeiro documento e mais importante é o nosso pedido de compra. Seja um distribuidor comprando medicamentos da indústria ou do importador, detentor do registro, o pedido de compra, ele é o documento onde nele está contida a especificação dos medicamentos que nós pretendemos comprar para posteriormente distribuir. Nessa especificação, nós vamos ter não só o nome do medicamento, a marca, o fabricante, a apresentação e as quantidades devidas, e todos os cuidados com manuseio, armazenamento e transporte desses medicamentos, principalmente no caso de termolábeis. Então, o pedido de compra é um documento que deve sempre estar em poder da nossa área de controle da qualidade no recebimento. O que a gente tem percebido é que essa área nos distribuidores, ela é improvisada. Nós usamos normalmente a nossa equipe de logística ou a equipe do almoxarifado para fazer essas inspeções. Mas nós não estamos falando simplesmente de uma inspeção físico-fiscal, onde eu comparo a nota fiscal com a quantidade comprada e pura e simplesmente. Nós estamos falando de uma série de outros aspectos que devem ser considerados na inspeção de recebimento. Então, o primeiro grande documento, nós estamos falando do pedido de compra. O segundo grande documento, nós estamos falando da especificação técnica. Aquilo que nós pretendemos comprar, que vamos receber, armazenar e distribuir. Essa especificação técnica normalmente é uma especificação padronizada pelo fabricante do medicamento ou importador, aonde nós vamos replicar essa informação no nosso pedido de compra. A partir daí, cabe então ao nosso controle da qualidade, executando a ação de inspeção de recebimento, fazer as devidas verificações ou inspeções. Então, o primeiro documento que nós vamos receber é a nota fiscal. Nessa nota fiscal, sim, nós podemos fazer e devemos fazer um recebimento físico-fiscal, verificando as quantidades, as especificações, se os produtos nas suas apresentações estão sendo fornecidos conforme estabelecido no meu pedido de compra. Isso nós chamamos do nosso recebimento físico-fiscal. A partir daí, nós temos uma série de outros pontos a serem verificados. O próximo ponto, após o recebimento físico-fiscal, é a necessidade ou não de recebermos documentos complementares. No caso de produtos para a saúde ou produtos para diagnóstico in vitro, nós temos o fornecimento de manuais, bulas, instruções que devem vir em conjunto com os nossos produtos para a saúde e produtos para diagnóstico in vitro.
No caso de medicamentos, nós já vamos receber o produto devidamente embalado, né, e com as bulas normalmente no interior dessas embalagens primárias. Mas é importante que a nossa equipe que receba esses produtos faça uma análise da embalagem, ou seja, se essa embalagem está íntegra, se ela não foi danificada durante o transporte, se ela não recebeu nenhum processo onde absorveu umidade. Então, a primeira análise seria uma análise da sanidade da embalagem. A segunda análise seria uma análise da rotulagem. Como nós estamos falando de produtos controlados, produtos registrados, produtos cadastrados no Ministério da Saúde através da Anvisa, os nossos rótulos merecem uma atenção especial. Nesses rótulos, nós vamos perceber que é imprescindível que a gente saiba se esse produto que nós estamos comprando está devidamente registrado na Anvisa, se existe um responsável técnico pela fabricação desse produto, se o registro da Anvisa está especificado na embalagem e, no caso de produtos para a saúde, inclusive se o responsável técnico aparece nessa rotulagem com o seu registro no Conselho de Classe. Falando da rotulagem, nós já analisamos todos esses aspectos e passamos, então, para a análise da rotulagem dentro do seu contexto de informações. Prazo de validade. Em alguns produtos para a saúde, isso está na rotulagem, nos medicamentos, isso está na própria embalagem primária, mas é importante que a nossa empresa tenha uma política de recebimento que leve em consideração o prazo de validade. O que a gente tem percebido? Que em alguns casos, em algumas auditorias, os produtos são fornecidos para os distribuidores com um prazo de validade muito próximo do vencimento. O que eu quero dizer com isso? Produtos que têm uma validade de 2 anos estão chegando nos distribuidores com 8 meses de validade, com 6 meses de validade. Isso vai impactar diretamente aonde? Por mais que eu tenha feito um planejamento de compras, e se esse planejamento de compras levar em consideração um prazo maior, ao final do período eu vou ter uma perda significativa. Mesmo usando o processo de primeiro a vencer é o primeiro a sair para expedir os produtos, o que a gente tem identificado também é que ao final da análise num balanço anual, um indicador de desempenho negativo tem sido o seguinte: muitos produtos têm sido descartados por prazo de validade vencida. Ou seja, nós temos que estabelecer uma política de recebimento em função da validade desses medicamentos e dos produtos para a saúde, alguns deles estéreis com validade curta, 1 ano, 2 anos, de tal forma que se o produto chegar com 3/4 da sua vida útil, ainda nos atende. Se chegar com metade da sua vida útil para o fim do prazo de validade, nós temos que negociar com esses nossos fornecedores um degrade, uma degeneração no preço. E se eles chegarem muito próximos ao vencimento, nós temos que ter uma política. Ou degeneramos o preço, ou devolvemos esse produto, porque ele se torna um risco elevado de perda potencial no futuro. Então, recapitulando, a nossa especificação, aquilo que nós queremos comprar, deve estar claramente definido no nosso pedido de compra. A nota fiscal é o documento que nós vamos comparar o nosso pedido de compra com o que o fornecedor nos enviou. O processo de inspeção de recebimento deve analisar a nota fiscal com relação à quantidade, valor e prazo. A partir daí, a área de inspeção ou verificação deve avaliar as condições físicas da embalagem, as informações constantes na rotulagem, o prazo de validade e, em alguns casos específicos, quando nós estivermos falando de insumos farmacêuticos ativos ou de matéria-prima para a indústria farmacêutica, já falando da RDC 658, essas amostras devem ser devidamente identificadas e encaminhadas para o laboratório de controle da qualidade. Ora, esse processo todo tem que ser documentado na forma de um procedimento de inspeção de recebimento. As responsabilidades devem ser definidas. Caso a responsabilidade pela verificação ou inspeção de recebimento seja do pessoal do almoxarifado, nós precisamos comprovar que esse pessoal foi devidamente treinado e capacitado para fazer essas diversas inspeções. Principalmente quando estivermos recebendo medicamentos termoláveis, que nesse caso, em alguns casos eu vou receber data loggers, em outros casos eu terei que usar um instrumento de medição para verificar a temperatura, e a própria utilização de um termômetro infravermelho, definindo posição, o feixe, o ângulo, vai me trazer uma informação real ou não. E esse procedimento deve estabelecer também quem é o responsável por aprovar esse nosso registro de inspeção de recebimento. Então, pode até caber, ao
responsável pelo almoxarifado fazer a inspeção. Mas essa inspeção deve ser registrada num relatório de inspeção de recebimento e deve ser aprovada por uma função superior, que normalmente é o responsável técnico farmacêutico ou o responsável técnico dos fabricantes, importadores, distribuidores de produtos para a saúde, que podem ser biomédicos, farmacêuticos, enfermeiros, engenheiros. E eu vou ter uma evidência objetiva que alguém inspecionou conforme planejado, ou um plano de inspeção de recebimento, e uma evidência concreta, que foi elaborado um relatório de inspeção de recebimento com base no meu pedido de compra e na minha especificação técnica, usando como referência a nota fiscal. Lembrando que, em alguns casos, no caso de equipamentos para a saúde, é importante também analisar se foram fornecidos os softwares, os acessórios e os documentos complementares. No caso de fornecimento de serviços de qualificação térmica, controle integrado de pragas, limpeza de caixa d'água, calibração de instrumentos, nós vamos receber uma nota fiscal e receberemos também um certificado de calibração, ou um relatório de limpeza da caixa d'água, ou um protocolo de qualificação térmica, sendo que, nesse momento, nós entendemos que cabe ao responsável técnico analisar o certificado de calibração, os relatórios de limpeza de caixa d'água, os relatórios de controle de pragas e os protocolos de qualificação térmica ou validação de sistemas informatizados, e a partir daí, essa função, o responsável técnico ou a gestão da qualidade, devem aprovar esses documentos e internalizá-los no nosso sistema de gestão da qualidade, que incorpora as boas práticas. Então, a nossa primeira visão, na nossa primeira aula, é passar para vocês esses diversos pontos que devem ser observados, lembrando que, quanto mais eficiente for a minha inspeção ou verificação no recebimento, menor o meu número de perdas por uma série de aspectos: manuseio, armazenamento, transporte, temperatura e umidade. Então, nós encerramos aqui a nossa primeira aula com o foco na gestão de risco, na inspeção de recebimento de medicamentos, produtos para a saúde e produtos para diagnóstico in vitro. E aguardamos vocês na nossa segunda aula. Até lá!